Pessoal, eu estou na Vale TV, eu apresento o programa Filosofando com Samir Abdo. Se quiserem maiores informações, venham para o meu Instagram, @samabdofilosofia, e eu estarei à disposição de vocês para qualquer tipo de dúvida e fiquem muito bem à vontade comigo, ok? Obrigado. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Filosofando com Samir na Vale TV. Gostaria de saudar a todos, dizer que são muito bem-vindos e, com o sinal do Fi, demonstrar a saudação do conhecimento que nós estamos trazendo. Hoje nós vamos falar sobre Zenão de Cítio, o fundador do estoicismo. No nosso capítulo anterior, nós falamos sobre os fundamentos do estoicismo, né? Alguns detalhes assim, tipo, vou resumir. No momento que o estoicismo surgiu, existia a tirania, existia a oligarquia, e que faziam parte das administrações dos estados, né? Então aí nós tínhamos uma vasta composição de domínio de terras e formação de escravidão alheia, vamos dizer assim, haviam mais escravos do que trabalho para ser efetuado. Aí entrou a questão do próprio cristianismo, né? Com palavras de amor, palavras de perdão, palavras de uma nova... uma nova era, né? E o estoicismo, antes disso, já conseguiu se adaptar, né? Através do stoa poikile, que é aquele coreto, né? De uma rotunda com pilares, né? Ali, então, o Zenão de Cítio começou a falar os fatores primordiais, trazendo, então, o que era o seu conceito sobre as coisas. Bom, eu gostaria de agradecer o patrocínio da EDS Contabilidade, holding empresarial ou familiar. A EDS tem a solução e a proteção do seu patrimônio. Atendemos todo o estado com profissionalismo. Temos contabilidade, assessoria e aconselhamento fiscal. Pois muito bem, dito isso, nós falamos sobre o epicurismo, que auxiliou no desenvolvimento, né? Tivemos o cinismo, né? Nós vamos ter que explicar mais em um outro programa o que é o cinismo e de onde surgiu a palavra cínico, que ela não é uma palavra pejorativa. Nós que transformamos as coisas em coisas desiguais, né? É tipo uma fruta. Uma fruta pode virar uma ofensa. Se eu disser para alguém que ele é um banana, a fruta continua existindo e a pessoa assimila a ofensa e eu ofendo com uma fruta. O cinismo foi a mesma coisa, mas nós vamos falar futuramente sobre isso. Nós vamos entrar profundamente no que é o cinismo. Então, hoje, sobre Zenão de Cítio, nós vamos entrar, então, as formações pessoais dele, e até acredito que vocês vão se surpreender. Então, o estoicismo, como eu disse, ele começou na Grécia, em Atenas, né? Quando Zenão de Cítio, 300 a.C., ele abriu uma academia por conta própria, né? Então, Zenão era um rico comerciante, e ele era fenício. Fenício tem a ver com o rei de Tiro, tem a ver hoje com o Líbano. O Líbano de hoje era a Fenícia do passado, e que o símbolo do país são aqueles ciprestes, né? É um cipreste que é o símbolo deles. Então, os fenícios eram ávidos navegadores e comerciantes. Eles eram os comerciantes da época.
Então, o que aconteceu é que Zenão tinha o seu barco e teve um naufrágio, justamente em Atenas, próximo de Atenas. E o que Zenão comerciava era tipo uma tinta, um azul de metileno que era retirado de umas ostras que se encontravam somente na ilha de Chipre. Então, ele perdeu 10 quilos daquele pó que os escribas usavam com a pena, né? Então valia uma fortuna aquilo, e ele era como disse, um comerciante rico, mas a riqueza dele estava no navio, estava nas posses que ele tinha naquela nau, né? Então, ele foi empobrecido pela natureza. Bom, ele então começou a vagar pela cidade de Atenas e ele entrou numa livraria. Uma livraria 300 anos antes de Cristo, 300 anos AC, seria a mesma coisa que entrar hoje numa joalheria. Cada item que ali estava seria um item único e custaria muito dinheiro. Os livros valiam muito. Então, os livreiros, além de serem altamente cultos, eles eram essencialmente riquíssimos, porque para reproduzir um livro se levava às vezes uma vida inteira. Então existiam vários escribas, né, que era para quem Zenão vendia o pozinho da tinta que misturava com água, e os livros eram essencialmente escritos em pele de cordeiro, né, em pele de ovelha. Então ali vem não eram papiros, tá? Não eram papiros. Papiros vêm de um vegetal, mas eram feitos, então um livro era grosso, com somente 100 páginas, ele continha ali então a informação de uma vida inteira. E ele perguntou para este dono quem seria a pessoa mais indicada na cidade para que ele pudesse mudar de vida. E esse dono da livraria apontou justamente para uma pessoa que passava na rua e disse: olha, aquele ali é o Crates, ele é um cínico, ele pratica o cinismo. E ele prontamente foi atrás de Crates e disse: olha, eu quero ser um filósofo, eu perdi tudo, eu quero mudar de vida. Então, o que aconteceu? Zenão começou a seguir Crates e começou a escutar tudo que Crates tinha para lhe ensinar por algum bom tempo. Eu diria no mínimo entre 5 e 7 anos. Né? Então ele andava Crates e andava Zenão atrás de Crates. Só que para demonstrar que o cinismo era uma forma humilde de viver, o Crates deu para o Zenon uma urna para ele carregar. Por onde eles fossem, iria com essa urna. Essa urna, esse pote, era que tinha a sopa da janta deles. Eles só comiam uma vez por dia. E até que um certo dia, por algum motivo casual, Zenão deixou cair o pote no chão e quebrou, e Crates foi à loucura. Né? E ele disse, então, agora ou tu me segue mesmo ou tu foge, porque o que tu cometeste aqui é o maior dos sacrilégios. Nós não vamos ter o que comer hoje e tu quebrou tua promessa de carregar o pote. Bom, Zenon foi ao mundo e Crates disse: não vai te acontecer nada, não da minha parte, vai embora, procura teu rumo. E o que aconteceu foi que Zenon justamente começou a pensar sobre esse período todo, e justamente ele
começou a definir as coisas dentro do cinismo para o estoicismo no momento que ele subiu nesse coreto, né, nesse estoa, ele subiu e começou a falar, né, era o Stoa Poi, que ele era tipo um local público onde todos podiam subir e falar o que quisesse. Então aquilo funcionava 24 horas por dia. Então tinham pessoas que ficavam de madrugada escutando, outros ficavam na parte da manhã, na parte da tarde, e aquilo ali era uma coisa pública, né, em Atenas. Vejo que o estoicismo nasceu então desse Estoa, né? Então ele continuou a falar e começou a desenvolver filosoficamente mais e mais a simplicidade das coisas da vida, né? Que seriam muito mais duradouras do que simplesmente os bens materiais que eles tanto almejavam neste mundo antigo. Lembre-se que conhecimento, né, é uma frase antiga, mas serve até hoje, que em terra de cego quem tem um olho é rei. Então, os mais inteligentes eram os filósofos, os conselheiros eram os filósofos, né? Indo adiante aqui, então, só para deixar claro que ele, como foi fundador do estoicismo, né, ele tinha uma, vamos dizer, pelo nome, Zenão de Sítio, né, que justamente na época era fenício, né, e ele começou a ser chamado por esse nome, e ele, através da fundação dessa escola filosófica, ele começou a se aprofundar cada vez mais na simplicidade das coisas. Então, ele lecionou tantas vezes quantas foram possíveis ele falar nesse Stoa, né, nesse coreto, e alguns começaram a seguir ele de uma forma contundente, né? Começaram a fazer uma contraposição sobre as ideias e uma complementação sobre as ideias dele, né? E ele, por ser fenício, lembre-se que eu falei que os fenícios eram os exímios navegadores do mundo, né? Eles eram os traders, eles eram os viajantes que forneciam tudo para aquela região do mundo e também para toda a Europa, né? Então, é muito interessante ler o que Diógenes Laércio escreveu sobre ele na vida sobre as doutrinas ilustres, né? Diógenes Laércio, que viveu em 310, 311 depois de Cristo, ele voltou, lembre-se da história de voltar ao passado e ver a situação, ver como a ação de uma pessoa pode ser justamente visto de uma forma diferente, né? E foi assim que o estoicismo durou por tanto tempo, né? Então, ele próprio, o Zenão, já tinha uma aparência um pouco desgastada, né? Nós vamos ter algumas imagens aí no meio do programa, e que ele justamente, vamos dizer, pela falta de um cuidado pessoal, falta de um zelo, ele começa fisicamente a se deteriorar, ele começa a perder os dentes, ele começa a cheirar mal, já não tem mais onde morar. Então, ele foi justamente atrás de informações, tipo Heráclito de Éfeso, que influenciou, né? Assim como a escola megárica, né? Que incluiu Estilpo, Diodoro, Cronos, Filon, todos eles se referindo à base socrática, platônica e aristotélica.
E depois eles juntaram outros filósofos nessa questão do ensinamento da humildade. E isso foi um dos pontos principais, mas Zenão já estava morrendo. Zenon, quando ele afundou o navio afundou, ele já tinha uma certa idade e ele continuou ainda por mais 40 e poucos anos. Então ele já estava ali na faixa dos seus 80, né? E ele foi ensinando até o momento em que ele disse, olha, na época eles chamavam de zenonismo, ele disse, aqueles que se sentirem privilegiados com o dom da palavra e aprenderam o suficiente, podem sair ao mundo falando então sobre o estoicismo, não sobre o zenonismo. Então ele tirou essa pecha de cima dele e transformou numa filosofia, diríamos assim, universal, da humildade universal. Então ele teve discípulos que foram para Macedônia, outros foram para Roma, outros desceram a própria África e foram dissimulando, outros foram para outros pontos da Europa, todos eles com a mesma informação, baseado naquilo que Zenão havia formado como, vamos dizer assim, um antídoto para uma infelicidade obscura. Meio complicado. Por que uma felicidade obscura ou infelicidade obscura? Porque a questão na época eram guerras, eram políticas mal executadas, roubos, escravos, etc. Isso tudo caiu fora do escopo dele. Isso tudo caiu fora do que ele tinha para ensinar. Então, a filosofia dele era uma filosofia que juntava um pouco do pré-socrático, do socrático, do platônico, do aristotélico, e aí ele constitui um materialismo monista, né, e panteísta. O que significa o monista e panteísta? Uma coisa só, uma coluna só, que a ética regula as ações humanas e que o objetivo é a felicidade de cada um, né, e ela deve ser perseguida seguindo segundo a natureza nos provê. Então, se é chuva, vamos tomar a água da chuva. Se é sol, vamos tomar raios de sol. E não evitar a chuva, não evitar o sol, mas sim fazer parte daquele meio. Então, Zenon de Sítio afirmava que o ser humano atingia a sua plenitude e felicidade quando abandonava todas as paixões terrenas. Isso materialisticamente e de qualquer outra forma, até paixões humanas e mundanas, né? Todas as paixões. Então, isso é a questão da ataraxia com a apatia, né? É viver sob o aspecto da felicidade, abandonando hábitos ruins, né? Como nós temos nos dias de hoje. Se hoje alguém acender um cigarro dentro de um aeroporto, vai preso. Há 30, 40 anos atrás era sucesso absoluto. Se fumava dentro de avião, ninguém ia preso, porque era status, né? Então, na época, também era status ser ruim, ser maldoso, ter vários escravos, ter muito dinheiro, fazer suas festas e exagerar em tudo, né? E aí vem então uma nova ideia, vamos chamar estoica, né? Para determinar que nada disso é necessário para ser feliz. Que aqueles todos que faziam aquilo tudo não eram felizes. E aí ele vem então falando sobre o próprio universo em si, e eles começam a categorizar
o que é o Deus, já um Deus único, né? Que é uma divindade racional, né? Que rege a todos e a tudo, que ela é muito maior do que se possa imaginar, chegando ao ponto de ser invisível, mas sendo então onipresente, onisciente e regendo as coisas e nos julgando dentro do escopo de vida, dentro da própria vida. Então, não existia o pensamento de um céu ou um inferno. Era ação e reação. Tipo Hermes Trismegistus. Ação e reação. Fazia bem, recebia o bem. Fazia o mal, recebia o mal. Simples assim. E não mudou. E até hoje, tudo continua assim. A substância primária do universo, né, para eles, vinha do fogo, né, passava pelo estado do ar, aí depois tornava-se água, para depois transformar em terra. Então nós temos os 4 elementos dentro do estoicismo, que ele mesmo dizia, são consequências diretas da formação da alma do indivíduo, para que ele consiga entender que este é o Deus que nos rege e, por sua simplicidade, existe o ar, existe a água, existe a terra e existe o fogo. Então, o fogo, que já foi visto como algo sagrado, muito sagrado no passado, para ele se transformou em algo comum. Assim como é hoje comprar um isqueiro numa banca, aí, numa loja de conveniência. Não tem milagre nenhum, compra o isqueiro e acende. Sai o quê? Sai fogo. Então, a questão principal aí era trabalhar o livre-arbítrio e, dentro do livre-arbítrio, trazer para si a questão da ética. A ética para ele, para Zenão, como os cínicos haviam ensinado, é uma questão de felicidade no fluxo da vida, do bem e das coisas boas, atingindo toda e qualquer coisa que vem do mau sentimento, ou seja, do patos, né? Patos, que deriva da palavra patologia, né? São coisas ruins que têm uma origem ruim, né? Então, tudo advinha da natureza. Então, a essência em si, a cura, era através da própria natureza. Então, ele antes de morrer, ele teve várias obras que ele escreveu, né? E essas obras ainda podem ser encontradas, porque algumas sobreviveram. Porque lembre-se da questão de Alexandria e tudo mais, pois muito bem, Zenão foi muito inteligente quando ele disse, olha, eu vou morrer, vocês peguem, copiem as minhas obras e larguem-se ao mundo. Então, eu vou citar aqui algumas das obras escritas por Zenão, indiferentes, assim, né? Questão de ética, por exemplo, ele escreveu o livro A República. Sim, A República. Mesmo nome que Platão escreveu a sua República. Só que ele falou totalmente o contrário do que Platão colocou. Ele praticamente enterrou o livro da República de Platão, demonstrando que a simplicidade e humildade fariam com que aquilo tudo de ruim que aconteceu dentro do primeiro República fosse visto ou revisto. Ele escreveu um livro sobre a ética, ele escreveu o livro que eu já mencionei antes, é um acordo sobre a natureza, né? ou sobre o acordo com a natureza. Ele pode ser traduzido de diferentes maneiras. Ele escreveu sobre o impulso, ou sobre a natureza do ser humano diante dos impulsos. Ele escreveu sobre as paixões, ele escreveu sobre o dever
de cada um. Ele escreveu sobre a lei do ponto de vista dele, não o ponto de vista aristotélico. Ele escreveu sobre a educação grega, como ela era composta, as falhas que ela tinha e como ela poderia ser corrigida. Ele escreveu sobre a arte do amor, mas não aquele amor físico, né? Não aquele amor de atração, um amor fraterno, um amor que engrandece o indivíduo. Esses são livros que podem ser ainda encontrados. Também ele escreveu sobre a física, ele escreveu o ponto de vista dele sobre o universo, ele escreveu sobre o ser, sobre o próprio ser humano, como o ser humano deveria agir, sobre os símbolos que os homens da época cultuavam, os deuses, todos eles, ele tinha um ponto de vista sobre cada um deles, e ele, obviamente, ele derrubava as ideias centenárias ou milenares de cultuação desse tipo de religiosidade, vamos chamar assim. E ele escreveu sobre a visão, a visão justamente a visão que nós devemos ter, e não a visão que nós gostaríamos de ter. Então, aquilo que nós iríamos visualizar seria um complemento do nosso pensamento. Ele escreveu também mais uma obra, que eu acho que eu esqueci de mencionar aqui, deixa eu voltar aqui na minha cabeça. Ele escreveu sobre um complemento sobre o Logos, que na verdade não é o cosmos, é sobre o Logos. O Logos é justamente a ideia do ser superior, né, do poder do universo. Depois ele faz um livro sobre discurso, como ensinar o estoicismo. Olhem bem, um manual estoico. Ele fala sobre o estilo verbal que deve ser seguido, a solução de tudo e refutações. Ele escreve sobre nuances poéticas, problemas homéricos, sobre assuntos gerais, reminiscências do período que ele seguiu Crates, né? E ele escreveu, olha só que interessante, de todos os filósofos, ele tinha uma atração muito grande pelas ideias pitagóricas. Por quê? Porque Pitágoras era assertativo. Pitágoras era justamente um filósofo objetivo, né? E isso agradava a Zenão. Então, nós estamos nos dirigindo ao final do programa de hoje, e eu gostaria que vocês tivessem tido o máximo de proveito para entender que o caráter de um estoicista, do estoicismo em si, ele não é formado por um único componente, que é a humildade, ou a falta disso, ou a falta daquilo, ou o excesso disso, o excesso daquilo. Ele é autolapidado. Ele é autolapidado e ele escreveu como fazer. Isso que é o mais interessante. Não é simplesmente o que ele achava, foi o que ele realmente tinha em mente. Então, eu aguardo todos para o nosso próximo programa e saúdo todos, me despedindo com o sinal do Fi. E agradeço a atenção de todos vocês. Até a próxima. Muito obrigado.